A gente muitas vezes termina assim, nossa, tem muita coisa para fazer, hein? E isso vai criando um desânimo. Eu acho que a gente tem que pensar o contrário, mostrar que existe o Refoguei, que existe o Nutriviado, que existe a Casa Diversa, que existe diversidade à mesa, que existem chefes como o Miguel Luz e que as possibilidades, as oportunidades estão rolando, as coisas estão aí. Perguntar, além dessa perspectiva, dessa luta voltada para a população LGBTQIA+, que outros focos, Banquetaço, outros coletivos, estão dando hoje também para a promoção dessa segurança alimentar e nutricional da nossa população? João, é muito interessante a gente colocar esse nosso papo numa perspectiva da promoção do bem viver, da criação de um outro mundo possível, necessário, urgente. Então, não é apenas mais uma sensibilização, é agora a possibilidade efetiva de vivenciarmos esse bem viver. Então, quando a gente experiencia um diálogo profundo de encontro, a gente vai saber e vai sacar coisas de que é possível nessa transformação incentivarmos uma outra economia social e solidária, que a gente pode fortalecer práticas de cultura alimentar frente ao avanço do agronegócio, o avanço dos ultraprocessados, também dos espaços que destituem os nossos povos originários, nossos povos, comunidades tradicionais, desse saber fazer que ancestralmente foi sendo legado a nossas gerações. E com isso, podermos já construir esse espaço de inclusão, né? Por exemplo, fica aqui um chamado para que a gente possa contratar LGBTQIA+, para os empreendimentos em alimentação, bebidas e hospitalidade. Fica aqui um chamado para que, quando a gente for montar uma equipe na universidade, uma consultoria, que se contrate LGBTQIA+, pesquisadores, pesquisadoras, que se priorizem na formação de equipes nos governos, a população LGBTQIA+, não necessariamente apenas na política LGBT, no Ministério ou nas secretarias de direitos humanos, mas que elas possam estar, pelos seus diferentes saberes, em todos os espaços de governo. Que a gente possa criar políticas de qualificação profissional, especialmente na nossa área de agroecologia, alimentação, bebidas, hospitalidade, serviços em geral, que possa ter pessoas LGBT contempladas, né, para que isso de fato chegue a esse nível de mudança de paradigmas. Então, às vezes o pessoal fala, é muito complexo. Não sei se é só questão de complexidade, é a questão da gente se colocar por inteiro nas relações, é a gente se colocar por inteiro na política. E quando a gente se coloca por inteiro, a gente vê a outra pessoa e as outras relações nessa integridade e a gente vai vendo que é muito potente, a gente vai vendo que é muito possível, porque aí é aquela nível geração exponencial. E aí a gente faz um evento, né, por um chefe ou uma chefe, um chefe LGBTQIA+, que dialoga com a sua comunidade, com o seu campo de atuação, que consegue trazer mais espaços de auxílio mútuo. Então, se a gente for olhar as experiências das famílias, né, que são espaços de auxílio mútuo, de proteção à população de LGBTQIA+, se a gente coloca os espaços de prevenção, de defesa de direitos, e tem todo um processo próprio de acolhimento, de criar ambientes seguros, espaços em que as pessoas possam ser simplesmente elas mesmas,
Então a gente vê que é viável. É isso que eu tento sempre nos nossos encontros. A gente muitas vezes termina assim, nossa, tem muita coisa para fazer, hein? E isso vai criando um desânimo. Eu acho que a gente tem que pensar o contrário, mostrar que existe o Refoguei, que existe o Nutriviado, que existe a Casa Diversa, que existe diversidade à mesa, que existem chefes como o Miguel Luz e que as possibilidades, as oportunidades estão rolando, as coisas estão aí. Com dificuldade, sim. A gente não tem linhas de fomento, não tem linhas de crédito específicas, não tem um olhar para a contratação que considere todas essas dimensões. Temos uma super dificuldade de retificação dos nomes da população trans, mas as pessoas estão fazendo e agora a gente tem que dar muita luz a essas práticas e, com isso, colocá-las numa ordem do inédito possível, como a gente pode traduzir a ideia do Paulo Freire de utopia. Né? Quando o Paulo Freire fala de utopia, ele traduz como o inédito possível. Então, a gente está fazendo, a gente tem condições de ampliar essas práticas, é uma ordem agora de escala, porque a gente tem feito em diferentes territórios, e agora a gente precisa colocar essas experiências em perspectiva. Acredito muito que a Conferência Livre Nacional de LGBTQIA+, de Segurança Alimentar e Nutricional, vai ser a grande possibilidade da gente criar uma rede nacional de atuação articulada, envolvendo o campo da economia solidária, o campo do meio ambiente, da agroecologia, e dessegmentar, né, dessetoralizar, porque a vida ela está em camadas que se atravessam, né? E por isso a importância de estudos como, por exemplo, da interseccionalidade, da educação alimentar e ambiental. Então, nos vemos por inteiro.